Olá, gente boa aqui do canal. Paulo Malvaz Corrêa, mais uma vez com vocês. Hoje, para tratar de um tema super simples, é uma aula básica de língua portuguesa. Vocês que estão acostumados a frequentar aqui o canal sabem que eu sou professor de língua portuguesa e eu destino essa atividade primeiramente aos meus alunos da Escola Davi Mufarrege. O assunto é sujeito e tipos de sujeito, basicamente, né? Portanto, eu vou tratar de sintaxe, né? E dada a impossibilidade de a gente ter aulas presenciais, eu tenho postado material na sala virtual e eu tenho utilizado o canal como um suporte paralelo e eu resolvi preparar esse material direcionado aos estudantes e para que eles saibam quem eu sou, né? Saibam que eu faço material pensando na atividade deles e, evidentemente, quando eu resolvi postar aqui no canal, é porque eu quero que outras pessoas tenham acesso, porque eu tenho certeza que, de repente, alguém precisa fazer uma revisão do assunto. É um assunto, como eu disse, muito básico, que a gente estuda desde o ensino fundamental, mas, como consta do conteúdo do livro didático adotado pela escola, eu resolvi fazer essa aula e fica realmente a título de revisão para que eles, os meus estudantes, consigam responder a um questionário que eu deixei na sala virtual. Tá bom, gente? Então, todo mundo é bem-vindo para assistir, para participar, comentar, sugerir. E se você gostou do tema, por favor, fique à vontade para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu comentário, seu like, enfim, a casa é nossa, vocês sabem disso, né? Para tornar a exposição mais dinâmica, né, mais, digamos, pontual, eu vou compartilhar os slides. Essa história de ser pontual em se tratando de professor de língua portuguesa, que fala, né, gente, é muito relativa. Eis aí o assunto da aula, gente, sujeito, e topicalizando, né, tipos. É a tipologia de sujeitos, são dicas de sintaxe, a sintaxe eu não preciso detalhar, acho que todo mundo sabe disso, é uma área do estudo da língua que se detém nas relações entre os elementos que compõem a frase, na linearidade do discurso, né? Sempre nessa sequência linear. Obviamente, aí um comercialzinho do canal, né? E nós vamos passar para o que há de mais importante. Obviamente, o nosso ponto de partida é a definição de sujeito, né? O que é o sujeito de uma oração? Para facilitar, gente, eu vou definir primeiro o que é uma oração, mas não uma oração qualquer. Eu quero uma oração principal. O que é uma oração principal? É aquela que tem a seguinte configuração: um sujeito, um verbo e aquilo que o verbo exigir, em termos de objeto direto, indireto, enfim, as complementações de um modo geral, tá certo? E aí nós temos o sujeito e a partir, é um recorte, e a partir do verbo nós temos o predicado. Essa é a configuração, né, da divisão de uma oração principal. E o sujeito é o tópico que determina todo o andamento da sequência. Por exemplo, eu falei agora, né? Então, eu falei agora, nós temos o sujeito, eu, e o verbo falei e um adjunto, né? O agora. Compõem esses dois. Do verbo para frente é predicado. Por que a forma verbal é falei? Porque o sujeito é eu. Se fosse nós, se o sujeito fosse nós, a forma verbal seria outra. Nós, falei de forma alguma. Nós falamos. É isso que diz a definição que eu selecionei aí. Eu vou ler, né? O sujeito é o termo da oração com o qual o verbo concorda em número e gênero, sendo também o termo que geralmente é o assunto central da oração. Essa é a definição mais ampla do sujeito. Aí nós temos uma classificação para os sujeitos. Nós temos o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito oculto ou elíptico e o sujeito indeterminado. São esses tipos que eu vou detalhar na sequência de modo bem dinâmico mesmo. Está aqui. O que é um sujeito simples? É aquele que possui apenas um núcleo. O que é um núcleo do sujeito?
é o substantivo, tá certo? Então, observem aqui, o menino gosta de ler. O sujeito é o menino, o núcleo do sujeito é menino, tá certo? Só há um. E se fossem os meninos? Da mesma forma, os meninos gostam de ler. Só há um sujeito, os meninos. Núcleo do sujeito, meninos. Não confundir plural com a noção de sujeito composto, que nós vamos ver agora na sequência. Como vocês podem ver aí, o sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo. O exemplo que eu dei foi Maria e João adoram música. O sujeito, evidentemente, Maria e João. Há dois núcleos, Maria e João. Poderiam ser mais? Sim. Poderia ser uma verdadeira orquestra, né? Maria, João, Alfredo, Luiz, Otávio, Afonso, Pedro, enfim, todo mundo. Adoram música. Seria ainda um sujeito composto, portanto, com vários núcleos. Cada um desses nomes seria um núcleo para esse sujeito imenso. Tá certo? Vamos ao próximo tipo. Sujeito elíptico ou oculto, né? É aquele que não aparece, mas nós sabemos que ele existe. Tá? Eu dei o seguinte exemplo: eu escrevi uma carta para você. A forma verbal escrevi não deixa margem para erro. Todo mundo sabe quem foi que escreveu a carta, né? Eu escrevi. O verbo está elíptico, está escondido, está oculto aí. Tá certo? Então, é diferente de outras formas, tá bom? Quando alguém diz assim, olha, escreveram uma carta para ti, aí já é outra história, tá bom? Vamos continuar. Esse aqui é super simples, né? Todos são, na verdade, mas esse aqui está na cara, né, gente? Só prestar atenção no verbo. Chegamos ao sujeito indeterminado. Olha, escreveram uma carta para ti, né? Agora você já sabe qual que é o sujeito, né? Se é algum admirador secreto, você vai ficar a ver navios, porque você não vai saber quem é o sujeito, tá bom? Eu vou ler do jeito que está aí. É aquele cuja identificação não é possível, sendo evidente por meio do uso genérico do verbo na terceira pessoa do plural ou a partir do uso da partícula se, caracterizando o impessoal, tá? Eu dei dois exemplos utilizando as duas formas indicadas, né? Ontem contaram-me uma história maravilhosa. Alguém contou. Nesse tipo de caso, gente, às vezes é porque a pessoa não quer dizer a identidade do sujeito, né? Em outros casos é porque ela não sabe mesmo, tá? Aí quem contou? Bom, só fica a interrogação. Vende-se uma casa. Quem vende uma casa, né? E aqui é diferente do vendo uma casa. Eu vendo, aí vende-se, esse é o impessoal, tá certo? Então esse tipo também é bem fácil de perceber todos, né? Há uma particularidade em relação a esse assunto, gente, que eu deixei para tratar por último, evidentemente, porque não é propriamente uma tipificação de sujeito, porque diz respeito à ausência do sujeito, né? Que é isso aí, o caso da oração sem sujeito. Deixa eu ler a definição que eu configurei, né? Ocorre quando o verbo não se reporta a pessoa alguma, sendo que a mensagem se centra no processo verbal, daí a frequência do verbo na terceira pessoa. Exemplos, né? Esse tipo de caso em que as orações estão sem sujeito podem ocorrer em três circunstâncias, tá? A primeira com verbos que indicam fenômeno da natureza. Chove muito em Belém, tá? Choveu ontem. Chove agora. Não é brincadeira, nesse exato momento está chovendo. Chove agora. Quem chove? A chuva chove? Não, aí já é chover no molhado, né, gente? Tá certo? Então, é sem sujeito mesmo. Segunda possibilidade, com os verbos fazer, ser e estar, indicando tempo, distância ou condição meteorológica. Tá?
E aí, é cedo para voltar para casa. Qual é o sujeito do verbo é? Não existe. Está uma temperatura agradável hoje. Qual é o sujeito do verbo estar? Faz 32 graus em Belém. Cadê o sujeito do verbo fazer? Né? Então, aí, nitidamente, o sujeito não existe. E a terceira e última possibilidade é com o verbo haver, no sentido de ter ou existir, né? Há muitos estudantes nessa escola, por exemplo. Puxa, qual é o sujeito do verbo do verbo haver? E eu coloquei aí um exemplo esperançoso, né, gente? Haverá aula amanhã. Esse amanhã está custando a chegar, né, gente? Mas há de chegar, tá bom? E por último, reitero o convite para que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem seu comentário. Esse é um canal que se detém em arte, cultura e, por tabela, educação. Gente, muito grato pela companhia. Se você é meu aluno, eu espero que essa pequena exposição ajude você a resolver as questões propostas. E se você não é meu aluno, mas é inscrito aqui no canal ou está passeando aqui pelo canal, seja sempre muito bem-vindo para toda e qualquer atividade. Eu espero que essa conversinha aqui tenha servido pelo menos de lembrete para você realmente fazer uma revisão, para você recordar aquilo que você certamente já estudou. E se não estudou, legal, porque você já adiantou a sua vida, né? Se você é bem menorzinho, talvez ainda não tenha visto. Grande abraço, gente. Muito grato. Saúde, acima de tudo, para todos nós. Tchau, tchau.